Oi pessoal, eu sou a Carol, esse é o Dueto Literário. Eu tô aqui com a Adriana, ela é mestre em teoria literária e a gente vai falar sobre um assunto que não é discutido da forma que deveria, que é a literatura indígena. A tese da Adriana foi sobre isso. Ela vai falar pra gente um pouquinho da importância da literatura indígena, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de material e deveria ter, porque afinal isso faz parte do contexto cultural da nossa sociedade. Tan, 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 tan. Foi, dá pra sentir quando a musiquinha vem, não dá? Adriana, queria te agradecer por aceitar nosso convite. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do motivo de você ter escolhido esse tema para o seu trabalho. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês para estar aqui, principalmente pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema tão desconhecido pela população. Essa temática surgiu, curiosamente, desde a infância. Eu sempre era a indiazinha no colégio. Na graduação, em 2008, eu cursei uma disciplina chamada Culturas Brasileiras, onde eu conheci um pouquinho mais sobre essas culturas. E lá eu tive acesso a algumas narrativas indígenas, o que me despertou a curiosidade para conhecer se eles haviam, se eles produziam literatura indígena. Que nem todo mundo tem acesso e que deveria ter, afinal, o Brasil é um país dos índios. Ficou igual trabalho de escola. E tem uma coisa que é bem desconhecido. Eu mesma nunca li nenhum livro indígena. Você pode falar um pouquinho pra gente da diferença da literatura indígena e da literatura indigenista, antes da gente começar a discutir mesmo sobre essas obras? A literatura indígena ela é produzida por indígenas, diferente da literatura indigenista, que é produzida por não índios, e é o que a maior parte da população tem acesso, né, o que trabalham na escola, como José de Alencar, Gonçalves Dias. Ou seja, acaba que o nosso conhecimento literário sobre os índios geralmente é pelos livros que foram feitos por brancos. Exatamente. Então, se a gente não tem muito bem uma imagem de como os índios se veem, né, a produção deles, porque eu nunca li nenhum livro indígena. Escolha desse tema. Peraí! O motivo dessa... Oi, meu nome é Wagner. E como é feita essa representação? Como é esse índio que a gente já tá acostumado? Normalmente esse índio, ele surge em função da cultura europeia, não indígena, e ele perde as características étnicas. Então eles são vistos de uma forma muito homogênea. Quando se fala em índio, nós temos a compreensão desse índio como se fosse uma coisa única. Por exemplo, pensando na América Latina, nós não podemos dizer que o Brasil é a mesma coisa que a Argentina ou do que a Colômbia. São países com características diferentes, porém nós podemos ter afinidades, né, pensando no contexto da América Latina. Então os índios, eles possuem nações diferentes. E a escrita feita pelo não índio faz um apagamento dessas particularidades. Dá pra cortar e ajeitar ali? Dá, depois você desarruma. Vocês me fazem passar nervoso? Não. É o meu momento. Agora que eu quero ver, parece que o jogo virou, não é mesmo? Qual é a diferença? Como é, então, a literatura indígena? Como é a forma real que os índios são? A gente tem que tomar muito cuidado porque a literatura, ela é uma criação, ela é uma ficção, embora muitas das vezes nós tenhamos que considerar a vida do autor, né, as experiências do autor. Então, na realidade, nós vamos ter escritores que tomam contato com a língua portuguesa, portanto, normalmente eles não se expressam pela língua de origem e ele direciona a sua fala para a população brasileira. Muitas das vezes esse autor indígena, ele não nasceu numa aldeia indígena. Outros nasceram fora da aldeia indígena, mas voltam para a terra de origem. Outros não têm uma aldeia para voltar. Isso é um resultado do processo de colonização. Então essas particularidades, essas alteridades, elas não podem ser esquecidas, porque reflete a complexidade do índio na contemporaneidade. É um índio que tenta buscar voz ao tomar contato com a cultura do branco. Então ele tem acesso à educação, tem uma formação acadêmica para tentar combater as ações da neocolonização. Isso começou uma crescente a partir da década de 90, essas literaturas.
bem recente, né? É muito recente. Sociedade, talvez. Quase. Eu queria falar sobre. Quase que eu fui! Nunca cheguei no... Você pode falar pra gente de um livro indígena e contar um pouquinho, por exemplo, da Potiguara? A Eliane Potiguara é a autora que eu estudo e ela realmente passa essa complexidade do índio na contemporaneidade. A avó dela é índia e ela teve que migrar do lugar de origem para o Rio de Janeiro. Então a gente vai ter um contexto completamente diferente dessa autora. Ela não cresceu numa aldeia indígena. O contato que ela tem com a cultura veio por meio da contação de histórias da parte da avó dela. A avó que vai transmitir essa cultura ancestral. Adriana, fala pra gente um pouquinho de uma obra específica da Potiguara. Conta um pouquinho da história, do que ela passa na literatura dela. Metade Cara, Metade Máscara, que foi publicado em 2004, é um livro todo fragmentado. Ele vai ter uma parte em prosa, outra em poesia. A parte em prosa, ele vai trazer diversos gêneros textuais. Então ela vai tentar contextualizar, recontar a história, vai ter trechos bastante políticos. Em outras partes ela explica um pouco da história dela e ela consegue amarrar por meio da poesia. Na poesia ela vai fazer a criação de duas personagens e isso é muito delicado porque ela não teve uma vivência na aldeia, né? Então ela cria a imagem de dois índios, Cunhatá e Jurupiranga, que são personagens também genéricas. Ela acaba dialogando com essa literatura indigenista, né? Homogênea, que a população conhece, né? Tem familiaridade. Já na literatura indígena, eles mostram realmente a realidade, né? Não é isso não. Então, Tá? Tá ótimo. Gente, eu não tenho noção nenhuma. se você for a uma livraria hoje, dificilmente você vai encontrar um exemplar de literatura indígena disponível. E nas buscas de internet também nos sites, normalmente eles estão esgotados. Há uma dificuldade muito grande de acesso a essas obras. Eu tenho o costume sempre de comprar, de olhar, e eu mesmo nunca encontrei, nunca vi. Então, assim, é uma coisa nova pra mim mesmo, dentro da literatura, do universo da literatura. O que você sugere pra quem se interessar? Aliás, todos deveriam se interessar, mas por onde buscar essa temática, tanto na literatura como outras formas? Porque eu mesmo tô te falando que eu não conheço e eu tô interessada, mas a gente não sabe. E nem todo mundo tá dentro da academia, né? Nem todas as pessoas que gostam dessas coisas estão dentro das universidades. Então, o que você sugere? Bom, a plataforma do YouTube ela é muito democrática. E ali você pode encontrar um documentário chamado Índios no Brasil, de 99. E esse documentário é muito interessante, pois ele é dirigido pelo Ailton Krenak, que é um jornalista indígena. E esse documentário é muito interessante, pois o Ailton Krenak, ele permite que cada nação fale de dentro da própria cultura. Então eles vão trazer o olhar de dentro, que eles chamam de cosmovisão indígena. E com as diferenças deles também, né? E não aquela visão emborrachada que a gente tem. Você usou exatamente uma palavra interessante, diferença, alteridade, para trazer essa desconstrução ao índio que a gente tem na literatura indigenista, aquele índio engessado e homogêneo, sem essas características particulares. Nesse documentário a gente consegue ver muito claramente a subjetividade. Exatamente, cada nação, as particularidades. Vocês conseguem encontrar também algumas entrevistas do Daniel Munduruku, que é hoje o principal escritor, o maior escritor indígena no Brasil. Engraçado, né? Porque a gente nem para pra pensar sobre isso. Porque só agora que eu falei, gente, nunca li, nem atinei de procurar uma literatura indígena. Então, assim, é uma coisa que falta mesmo. Até a gente não foi acostumado a pensar, né? As coisas da nossa cultura mesmo. A cultura indígena, ela faz parte do que nós brasileiros não indígenas somos também, né? Ela constitui a nossa cultura. E é uma cultura silenciada, subjugada. A literatura indígena, sobretudo, ela vem numa expressão de sobrevivência. Eu tô pensando aqui, é interessante como que a gente é moldado também a aprender sobre determinadas coisas, né? Então, às vezes a gente tá ali estudando e achando que, não, eu estou envolvido, eu tenho conhecimento, eu busco. E na verdade a gente é moldado, porque a gente não pensa, tipo, que outras coisas da minha cultura, que a escola não me ensinou,
e que eu deveria aprender, né? Esse ambiente escolar é um ambiente muito delicado, né? Porque a perspectiva como é olhada esse índio, ela vai interferir em muitos resultados. Há uma necessidade de discutir sobre o tema e de atualizar esses profissionais para de alguma forma modificar o olhar sobre o índio, né? Maravilhoso. Nossa, Maravilhoso. Aí depois, quando eu fui mexendo nisso, eu falei, caramba, eles são tratados como animais mesmo. Não, e olha, pra você ver, a gente se sente até desconfortável, porque a gente que sempre pensa, coisa de minoria, que a gente discute, aí você, agora dá até um nervosinho que você fala assim, ó, nem pensei nos índios. Nossa, gente... E eles deveriam ser os primeiros pensados, pra ver se não... Nós vivemos um momento em que as minorias estão ganhando espaço para se expressarem. Porém, a minoria indígena não tem esse espaço, essa visibilidade. Ai, visibilidade não pode falar, não precisa. Não tem esse espaço que as outras minorias têm. Por exemplo, a questão da negritude ou do feminismo são coisas que nós encontramos e até temos interesse em buscar. Mas sobre a questão indígena é algo que ainda é muito velado. Né? Eles sofrem um apagamento cultural imenso. E é importante que esse assunto venha à tona justamente para que eles consigam conquistar maior espaço, por exemplo, dentro da política, né? Eu acho que a política é o principal viés que vai possibilitar algumas mudanças e garantias de sobrevivência para essas nações. Sobretudo, a política ela é feita pelos não índios e pensada pelos não índios, para os não índios. Há uma exclusão, embora tem alguns artigos na Constituição, há também essa questão da não aplicabilidade das leis. Não temos leis que contemplem essas nações visando a pluralidade e ainda temos essa problemática de não aplicação. Ou seja, eles são completamente excluídos. Exatamente. Há um avanço teórico, mas não há um avanço significativo na prática. E algo muito significante também a questão da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Ela ainda é presidida por um não índio, né? Em 2016, eles cogitaram a possibilidade de um indígena, Sebastião, de assumir a presidência da FUNAI. Porém, com o governo do Michel Fora Temer, nós tivemos essa dificuldade de incluir, ou melhor, de assumir um lugar que deveria ser deles, né? Um índio pensando para o índio, não um branco índio pensando para o índio. Pensando para o índio. E isso tem a ver, sobretudo, com a questão da demarcação das terras indígenas. Esse espaço é visto pelo não índio como algo comercial. Já o índio já vê essa questão da terra como algo ancestral. Ali eles conseguem ter uma conexão com a sua ancestralidade. Bom, pessoal, esse foi o dueto de hoje, que eu adorei. Esse assunto é muito importante. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum da literatura indígena e é um tema muito importante para nossa vida em sociedade. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês procurem saber sobre esse assunto com as dicas da Adriana. Se alguém tiver alguma outra dúvida, fala com a gente, manda inbox, no que a gente puder, a gente também pode ajudar com alguma coisa. E é isso, Adriana, muito obrigada. Sua participação aqui foi de uma contribuição enorme mesmo. Esse assunto é muito importante, muito sério. Você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer também novamente por esse espaço de fala. Eu acho muito importante essa iniciativa de vocês de falar sobre literatura de modo tão acessível para todo mundo. Então eu espero que vocês consigam mais inscritos e que possamos conversar mais sobre literatura e pensar a nossa realidade. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Quem não assistiu os outros vídeos, faz uma maratona, porque são vídeos rápidos, são vídeos bons e eu sou bem engraçadinha, vocês vão gostar. Tchau. Tchau. Ufa, Lelê! Oi, gente, eu sou o Wagner. Esse é o dueto, tá? Não. Eu vou fazer isso o tempo inteiro, tá? Não, tá tudo bem que eu fico mais relaxada pra fazer também. Caso eu erre. Ó, caso eu erre. É porque eu falo pra caramba, né? Eu ia contar na cara dela, na dela. Pelo amor de Deus, eu sou vegetariana, gente. Imagina bem, bro. Eu vou ficar assim.
faz assim, ó. Aí, Assopra de ladinho. Universidade Federal de Justiça. Seletivo de mestrado. A gente, desculpa. Pensa uma coisa triste. a vida. Adoro.